início à aula 1, eu gostaria de salientar que é importante que os profissionais de saúde sempre questionem seus pacientes sobre o uso do tabaco. Os indivíduos fumantes devem ser encorajados a cessar o tabagismo sempre que possível. Deve ser oferecida ajuda para todos os indivíduos em todas as oportunidades possíveis. O foco do tratamento deve ser prevenir e espaçar as recaídas o máximo possível, tratando a recidiva de forma solidária e proporcionando incentivo ao paciente em todas as tentativas de mudança. O primeiro passo para realizar adequadamente o tratamento do indivíduo dependente de tabaco é a realização do diagnóstico de forma adequada. A gente deve, então, utilizar os critérios, do DSM-4 ou da CID-10 para fazer o diagnóstico adequado. Lembrando que é importante que os pacientes, para serem categorizados como dependentes de tabaco, que eles façam, o uso diário de cigarros, que eles já tenham apresentado em algum momento sintomas de abstinência, quando parem de fumar ou quando reduzam o consumo de cigarros, que esses sintomas causem um prejuízo clinicamente significativo aos pacientes, e esses sintomas não podem ser melhor explicados por outras doenças clínicas ou o uso de outras drogas. Em seguida, a realização adequada do diagnóstico, a gente deve realizar a avaliação clínica do fumante, começando pela história do uso do tabaco. Quando que esse paciente começou a usar tabaco, quantos cigarros ele fuma por dia, quantas vezes ele já tentou parar, tudo que deu certo e tudo que não deu nessas outras tentativas, quais tratamentos ele já fez anteriormente para tentar parar de fumar, quais foram as recaídas, quais foram os motivos que o paciente associa a ter recaído, se ele já apresentou sintomas de abstinência, se ele sofre exposição passiva à fumaça do cigarro, se ele convive com outros fumantes e fatores associados, por exemplo, o uso de café, refeições, quando que são os cigarros que esse paciente associa que são mais difíceis de deixar. Em seguida, a história tabagística, a gente deve fazer a avaliação da gravidade da dependência desse paciente, utilizando o teste de Fagerstone. Esse teste está disponível no material disponibilizado no curso, no capítulo 1. Em seguida, a gente deve avaliar o grau de motivação do paciente para deixar de fumar, a disposição desse paciente para mudar, em qual estado motivacional ele está em relação ao uso do cigarro, já que o estado motivacional está diretamente relacionado ao uso com sucesso das terapias farmacológicas, dos fármacos. Vou dar um exemplo. Se você vai indicar, por exemplo, a terapia de reposição de nicotina para esse paciente tem que estar no estado de ação. Se ele estiver pré-contemplativo ou contemplativo, não estiver preparado para deixar o cigarro, vai acontecer o que a gente vê muitas vezes na prática clínica. O paciente está fumando e usando o adesivo. E dessa forma a gente sabe que isso não funciona e nem é indicado. Ok? Então, em seguida, a avaliação do grau de motivação, a gente deve realizar a avaliação da atividade física habitual daquele paciente, quais são as oscilações do peso corporal e se isso tem alguma importância, para esse paciente, investigar comorbidades clínicas e psiquiátricas, já que isso também vai influenciar na nossa prescrição dos fármacos e até mesmo na adesão desse paciente ao tratamento para abandonar o cigarro. Avaliar medicamentos e alergias, antecedentes familiares, realizar um exame físico completo e pedir exames complementares, sendo que uma rotina básica mínima do fumante vai incluir radiografia de tórax, espirometria, um eletrocardiograma, um hemograma, a bioquímica sérica e urinária. A primeira pergunta que a gente se faz diante do tratamento farmacológico é: será que o tratamento farmacológico para o tabagismo é efetivo? A resposta é sim. O uso de fármacos ele aumenta de 2 a 3 vezes a chance de sucesso de acordo com a medicação prescrita. Essas evidências elas são de avaliações de 6 meses de abstinência. Então,
É muito importante que a gente saiba isso, porque os nossos pacientes, eles querem saber essa informação. Então, para que eu vou usar o remédio? Porque ele vai aumentar a chance de você estar abstinente em 6 meses. Para quem eu devo prescrever a terapia farmacológica para o tabagismo? O Ministério da Saúde recomenda que fármacos para deixar o cigarro sejam prescritos para todos os fumantes que fumem mais do que 20 cigarros por dia, ou que fumem o primeiro cigarro em menos de 30 minutos após acordar e que fumem pelo menos 10 cigarros por dia, que pontuem mais que 5 na escala de Fageston, ou que já tentaram parar de fumar utilizando abordagem breve e não conseguiram devido aos sintomas de abstinência. Devemos prescrever os fármacos por 12 semanas. Entretanto, o período superior pode ser recomendado para pacientes que referem sintomas persistentes de abstinência ou que tenham história de recaída após suspensão da medicação em tratamentos anteriores. As terapias de primeira linha são a terapia de reposição de nicotina, a bupropiona e a vareniclina. E as de segunda linha, a nortriptilina e a clonidina. Então agora nós vamos falar sobre as terapias de reposição de nicotina. O objetivo dessa terapia é reduzir os sintomas de fissura e de abstinência. Todas as formas de terapia de reposição de nicotina são eficazes na cessação do tabagismo. Elas praticamente dobram a chance do paciente estar em abstinência após 6 meses, quando comparadas ao placebo. As terapias de reposição de nicotina disponíveis no Brasil são os adesivos e as gomas. Os adesivos são transdérmicos, são considerados as formas de liberação lenta, e as formas de liberação rápida são a goma, o inalador, o spray nasal e as pastilhas. A terapia de reposição de nicotina, então, a gente vai falar primeiro da goma. As gomas estão disponíveis na apresentação de 2 ou 4 miligramas. A gente deve indicar o uso de uma goma em intervalos de 1 ou 2 horas, com uma dose média de 8 a 12 gomas por dia, e orientar o paciente que ele não pode usar mais do que 24 unidades ao dia. O paciente não deve ingerir bebidas ou alimentos 15 minutos antes do uso da goma ou durante o seu uso. E a gente deve orientar que um pouco antes do uso é bom que o paciente tome água para melhorar a absorção 15 minutos antes, da nicotina de forma oral. O paciente tem que mascar a goma até surgir um sabor característico amargo e, em seguida, ele deve repousar a goma entre a gengiva e a bochecha. É muito importante a gente explicar para o paciente a maneira correta de utilizar, porque muitas vezes o paciente usa errado e aí o remédio não vai funcionar, A terapia de reposição de nicotina não vai funcionar. Então, o paciente tem que repetir essas manobras de mascar a goma e deixá-la repousar de 30 em 30 minutos, até que os chicletes, a goma, perca completamente o gosto. Em relação aos adesivos, estão disponíveis apresentações de 21, 14 e 7 miligramas. A gente deve começar com 21 miligramas por 4 semanas, 14 miligramas por mais 4 semanas e 7 miligramas por 2 semanas. Doses superiores a 21 miligramas podem ser utilizadas como exceção em fumantes de dependência muito grave. O paciente deve colar o adesivo ao despertar numa área sem pelos, entre o pescoço e a cintura, no dia escolhido para deixar de fumar. Isso é muito importante. Como eu falei anteriormente, o paciente tem que estar preparado para implementar a ação de deixar o cigarro. Então, ele tem que estar preparado para abandonar o cigarro, para utilizar a terapia de reposição de nicotina no estado motivacional adequado. O paciente, então, ele colou o adesivo, ele troca a cada 24 horas e deve fazer um rodízio entre os locais de aplicação para não haver irritação da pele. Os principais efeitos adversos do uso da goma na terapia de reposição de nicotina são aftas, salivação, soluços, irritação da faringe, dor na articulação temporomandibular, nos dentes, pode dar cefaleia e náuseas. Os principais efeitos adversos do uso do adesivo são reações cutâneas locais. Alguns pacientes referem prurido e eritema.
A gente deve ter precaução no uso em coronariopatias e arritmias. E essa terapia de reposição de nicotina ela está contraindicada em pacientes com infarto agudo do miocárdio recente, de menos de 15 dias, e em gestantes.